Todas as vezes da minha vida, nas negociações que eu participei, eu negociava com o criminoso. A do Silvio Santos foi a única negociação na minha vida que eu negociei com o Silvio Santos e não com o criminoso. Então suponhamos que eu vou fazer uma negociação com você numa coisa das nossas empresas. Eu vou saber quem que é o Lincoln antes de pisar aqui. Eu vou verificar nas suas redes sociais como é que você se relaciona com o mundo, quais são as suas predileções, que time você torce. Eu vou saber tudo de você. E hoje a gente tem mecanismos, né? Muitos. E aí foi falando, quando chegou minha vez, eu falei, bom, gente, muito obrigado pelas colaborações, só que a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. O bandido é nosso cliente. Quando eu falei isso aí, a tropa deu aquela... Pô, como assim? Como assim? Com quem que eu converso quando eu vou numa ocorrência com o refém? O criminoso. O criminoso. É ele que é o outro lado da mesa. Então eu tenho que tratá-lo como meu cliente. Ele é o meu interlocutor. Silvio. Pois não, doutor Luca. Você falou pra mim que se eu trouxesse o secretário, tava tudo resolvido. É isso mesmo, já tá tudo acertado, já falei com o Fernando. Falei, só que uma coisa, Silvio, eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou trazer aqui o governador do estado. Checkmate. Eu falei, pergunta por que ele tá falando isso. Aí o policial falou assim, mas vem cá, você conhece o pessoal do GAT? O cara respondeu, eu não. Mas um parceiro meu tava numa parada como essa, o pessoal do GAT foi chamado, o que foi combinado foi cumprido, a palavra não fez curva. Qual que é a conclusão que a gente tem a partir disso? Até bandido tem benchmark, né? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para Não Tomar, o podcast para líderes, executivos, empreendedores que dão porrada no seu dia a dia para não tomar porrada. Tô aqui com meu parceiro, sócio, Caio Wagner. Mais uma? Mais uma, muito obrigado. Você que está aí às 5 horas da manhã, segunda-feira. Hoje a gente vai falar sobre negociação e alta performance em ambientes extremos. Então, extremos. Hoje é realmente dali para não tomar, hein? Boa. Bem, o nosso convidado especial, ele foi tenente coronel aí da Reserva da Polícia Militar de São Paulo, foi um dos fundadores do GAT, participou de negociações com reféns de celebridades como Silvio Santos. É um cara que não errou, porque um erro ali é fatal, não tem nem como falar. Vida, né? Vale uma vida, né, na negociação. Ele é mais conhecido como Luca. Seja bem-vindo, Diógenes Luca. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Lincoln, muito obrigado pelo convite. Caio, é um prazer estar com vocês aqui. Esse nome é muito sugestivo do podcast. Dali para não tomar ali, né? Eu achei bacana e isso me faz lembrar que como o nosso país é um país rico na sua diversidade, né? Porque tem algumas expressões muito particulares. Sim, essa eu não conheci, vem do sul. Legal, essa daí, vem do sul. E tem uma conexão comigo, meu nome é Daleluca, né? Legal. Diógenes Viegas Daleluca. Diógenes Luca a gente abreviou, né? Legal, cara. Muito obrigado pelo convite, estou honrado de estar com vocês aqui. Espero que o nosso conteúdo aqui possa ser de interesse a você que nos acompanha aqui no podcast. Total. Luca, primeira pergunta que a gente faz aqui para todos os convidados é quem é o Luca hoje, qual a cadeira que ele ocupa, quais os leões que ele mata no dia a dia e as antas que ele desvia também, né? Bom, hoje eu atuo como comentarista de segurança. Desde que eu saí da polícia em 2010, eu entrei na polícia muito cedo. Entrei em 1980, eu tinha 15 anos de idade, eu fiz o colégio preparatório. Naquela época era uma carreira muito promissora, as carreiras militares, né? Meu pai me estimulou nesse sentido. Legal. E com 15 anos eu prestei um vestibular muito concorrido para as escolas militares, entrei na academia de polícia e com 21 anos eu já era um tenente. Eu fiquei 30 anos na instituição, de 80 até 2010, e estou há 16 anos atuando como comentarista de segurança. Eu comecei no SBT, fiquei 7 anos na Globo e estou há 5 na TV Record, num programa chamado Balanço Geral Manhã, mas atuo em outros programas da emissora também. Legal. A gente circula por lá, mas o meu programa principal é esse de manhã, onde eu faço comentários sobre a área de segurança. Tem o âncora do programa. E aí quando surgem notícias policiais, que é uma boa predominância nesse tipo de jornal, eu entro com os meus comentários com base na minha experiência. Essa é a minha atividade diária, estou todos os dias cedinho lá na Record. Esse programa passa sobretudo aqui em São Paulo, mas em algumas praças de outros estados que não tem o programa semanal ou o programa diário como tem aqui em São Paulo. Legal. Para além disso, eu também sou professor de negociação
da FIA, que é a Fundação Instituto de Administração, uma escola de negócios aqui há muitos anos. Eu dou aula de negociação e de alta performance e também sou palestrante desse tema. Eu tenho muito privilégio de trazer um pouco daquilo que eu aprendi nas tropas de elite, que são técnicas, táticas de negociação, e também esses princípios e valores de alta performance aplicados ao mundo corporativo. Esse tem sido um trabalho que eu faço também com muito prazer, na medida que a minha agenda permite. Claro, para além disso, claro. sou mergulhador, sou tenista, Que legal. sou corredor. Então eu tento hoje dosar meu tempo em cima dessas atividades, né? Cara, Luca, o que mais muda na negociação que você vai para dentro da empresa palestrar e ensinar ali sobre vendas, sobre negociação, enfim, para uma negociação onde envolve uma vida, cara? Olha, muitas pessoas fazem assim, é muito comum eu ouvir isso, sabe, Lincoln e Caio. Nossa, você trabalhou em situações muito delicadas onde vidas estão em jogo. De fato, vidas estão em jogo naquele momento que há um tomador de reféns, né? É uma situação, não quero menosprezar, é uma situação crítica. Mas eu diria que não é menos crítico uma negociação no mundo corporativo quando você envolve quantias vultuosas, quando você envolve a sobrevivência de uma empresa ou a reputação de um grande profissional que está tratando de um grande contrato. Então, cada um tem suas particularidades, né? Cada uma dessas situações tem suas particularidades. A minha, ela tem essa especificidade porque ali tem uma vida em jogo muito no real time, sabe? Mas quantas vidas não estão em jogo numa empresa que tem ali seus funcionários, a sobrevivência dessa empresa, ou esse CEO, ou esse encarregado de uma negociação corporativa, no M&A ou qualquer coisa dessa natureza, também diz respeito à vida das pessoas, né? A sua tranquilidade, a sua empregabilidade. Então eu não gosto de trazer o risco da vida que tem na minha atividade como algo assim tão distante, sabe? Eu gostaria de trazer um certo equilíbrio, porque também vidas estão em jogo quando você tem uma interrupção de uma empresa, ou quando você de repente tem que diminuir o seu headcount por conta de não ter conseguido lucrar ou não performar bem, etc. Então todos nós estamos no mesmo barco, sabe? Talvez uma diferença assim de tempo, né? Sim. Mas eu valoro muito a negociação no mundo corporativo, porque ela diz respeito à reputação de um profissional, diz respeito à continuidade do negócio, diz respeito ao crescimento de uma empresa, e isso tem a ver com todo mundo que está envolvido no processo, né? Legal. Legal. Cara, assim, claro, não precisa contar com tantos detalhes, porque eu imagino que foi uma trajetória até chegar o momento de você começar a desenvolver esse trabalho, mas eu queria entender como que você chegou a trabalhar com negociação de refém, né? Porque até a gente pode citar a história do Silvio Santos mais pra frente, mas até chegar nesse momento ali você já era um cara respeitado quando tinha essas situações extremas, inclusive por quem estava ali no ambiente para puxar a autoridade para si. Como que você construiu isso ao longo do tempo para ter esse lastro? Essa é uma ótima pergunta, Caio. O conceito do GATT, ele foi inspirado nas tropas semelhantes da Europa e dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito conhecida a chamada SWAT. E nos Estados Unidos, na Europa você tem na Alemanha o GSG-9, na França o GGN. São todas tropas de elite. Essas tropas de elite elas têm características muito semelhantes. E, em resumo, funciona mais ou menos assim. Quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia. Quando a polícia tem um problema, ela precisa ter uma tropa especializada. E isso não acontece só no segmento policial, sabe? Se você for num hospital, por exemplo, chegar num pronto-socorro, quem está lá no pronto-socorro? Um médico recém-formado, às vezes sem residência, atendendo aquilo que pode ser atendido com 6 anos de medicina, que é a formação de um médico. Se ele se depara com uma situação um pouco mais grave, suponhamos uma fratura mais grave, ele chama um especialista, que é o ortopedista. Se ele se depara com uma pessoa que exige ali um cuidado cardíaco mais severo ou mais especializado, ele chama o cardiologista. Então, em todo segmento de atividade, você tem os generalistas e você tem os especialistas. Legal. E o GATT, ele surgiu nesse empuxo. Só que enquanto nos Estados Unidos e na Europa, que essas tropas surgiram nas décadas de 60 e 70, aqui demorou um pouquinho mais. Veio no começo da década de 80. Precisava ter uma tropa como essa. Eu estou dando essa volta para responder a sua pergunta da negociação. Por favor. Mas quando chegou o GATT aqui, eu fui chamado
para ser um dos integrantes, para fundar o GAT, só tinha a ideia e um papel, tá a missão para vocês aí, junto com mais outros 4 colegas oficiais e mais alguns sargentos que nós selecionamos para nos ajudar nesse projeto pioneiro. A alternativa à negociação, ela nem existia. Como é que nós agíamos? O método de ação nosso, naquela época, início, era pé na porta, arma na mão, coração valente, sabe? A gente entrava para resolver na porradaria, sabe, cara? Então, era invasão tática, era sniper, sabe? Era técnicas de imobilização, se fosse a mais suave. Sim. Só que nós percebemos uma coisa. E aí que surge o primeiro embrião da negociação. Diferente de países onde você tem o terrorismo, onde o sujeito está ali, ele toma um refém e ele está disposto a perder a própria vida, ele quer resolver a liberação de um prisioneiro, ele quer uma questão política. Aqui não. Aqui o tomador de reféns era o bandido que ia roubar e por algum motivo ali a sua vontade dava errado. Ou ele foi incompetente, ou a polícia foi eficiente, ou ambas as coisas. Sim. E na hora que a polícia cercava o local, ele fazia um refém. Com qual propósito? Salvar a própria vida. Ora, se era esse o propósito do criminoso, salvar a própria vida, sair dali vivo, qual que seria uma forma da gente conseguir atingir esse objetivo sem causar grandes riscos para o refém que está sendo mantido ali? Através da conversa. Foi aí que surge a negociação. Nós começamos a entender que cercava o local, etc., ia lá conversar com o cara e falar: meu amigo, está cercada a área, se entrega que é melhor. E isso começou a dar certo. E a negociação começou a ganhar corpo e presença, sabe, nesse sentido. Isso já tinha... O GAT já tinha sido fundado. Já tinha sido fundado. Aí ainda o GAT trabalhava ainda com o pé na porta. Era pé na porta. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Lincoln, e para você, Caio, e para você que nos acompanha aqui. Quantas vezes a gente foi para uma ocorrência, eu vou exagerar um pouco na dose aqui, mas era assim: se entrega aí que nada vai acontecer. E o cara, quando se entregava, era só pena que voava, sabe? A gente agia meio na sacanagem muitas vezes, sabe, cara? Mas é o calor do momento. Só que a gente percebeu, cara, que isso não era um caminho. Isso aqui é uma reputação, assim... Nas próximas vezes que eles... Esse é o ponto, Caio. Esse é o ponto. Só que isso só caiu no nosso entendimento uns anos mais tarde. Porque no começo, a gente queria era mesmo ser meio tropa de extermínio, sabe, cara? Queria era pegar para arrebentar mesmo, no método custe o que custar. Fazendo um paralelo com o mundo corporativo, já. Um bom vendedor é aquele que, para atingir uma meta, ele mente, engana, ilude, e aí ele fecha o negócio. Mas e como é que ele renova no ano seguinte? Quando o cliente percebe que tudo aquilo que ele falou era um monte de mentira, um monte de bobagem, um monte de coisa inconsistente. A gente quer uma negociação assim, eu ganho e você perde, no mundo corporativo? Não. Foi aí que eu tive a chance de fazer um curso em Harvard, muito curto, mas um curso muito intenso. E ali eu aprendi com os grandes mestres da negociação, do método Harvard, a chamada negociação baseada em princípios, a negociação do método ganha-ganha. A gente quer ganhar sempre, mas mais do que ganhar, construir relações duradouras com os nossos clientes. E eu passei nessa minha segunda geração, nessa segunda temporada no GAT, como comandante do GAT, eu comecei a investir muito forte em negociação, porque a negociação passou a ser uma alternativa que resolve a maior parte das ocorrências. Não resolve todas, mas resolve muitas por conta desse perfil. E mais do que isso, a gente queria passar para o criminoso a mensagem de que a palavra de um negociador do GAT não faz curva. Se eu falar pro cara, se entrega, você vai sair daí vivo, preso e ser um fio de cabelo desarrumado, o cara poderia acreditar. Aí vira essa reputação. Demorou 7 anos pra gente virar essa chave. Foi a minha gestão inteira. Tudo isso que eu tô contando tá nesse livro que tem sobre a mesa aqui, O Negociador, que é um pouco dessa história. Aqui, ó, pra galera ver. Essa foi a história da minha gestão no GAT. Foram 7 anos no comando do GAT quando a gente começou a fazer essa guinada, sabe? O GAT deixou de ser uma tropa de extermínio, entre aspas, para ser uma tropa técnica. Nós somos cumpridores da norma, a gente cumpre a lei, a gente não dá bola nas costas do nosso cliente. Nosso cliente é o criminoso. Aliás, a primeira vez que eu falei isso, eu quase fui... É criminoso, cara. Mas... porque olha só... E ele tem que voltar, né? Então, deixa eu explicar, porque as pessoas perguntam, por que o cliente é o seu criminoso? Não é o refém seu cliente? Não. O refém, nessa hora,
Ele é uma mercadoria. Ele é um em produto. geral, ele está quietinho, em si mesmado, amedrontado. Alguém pode falar, não, Lucas, seu cliente é a sociedade. Porque a sociedade, quando está tendo uma ocorrência com o refém, a sociedade está com a ordem pública rompida, está uma intranquilidade naquele momento, é como se fosse uma hemorragia ali, e você vai lá para curar isso. A resposta não está errada. Numa visão mais holística, de certa maneira, sim. Mas a pergunta é, Lincoln e Caio, com quem que eu converso quando eu vou numa ocorrência com o refém? Um criminoso. O criminoso. É ele que é o outro lado da mesa. Então eu tenho que tratá-lo como meu cliente. Ele é o meu interlocutor. E isso eu trouxe para o mundo corporativo também. Do outro lado da mesa tem uma pessoa que você tem interesse de construir aquilo que nós chamamos na negociação, no inglês é BATNA, mas traduzindo para o português é o melhor acordo possível negociado, é o que você quer, uma boa solução, um acordo bom para ambas as partes. No fundo, o que o criminoso quer é sair vivo. E no fundo, eu quero que ele vá cumprir a pena pelo que ele fez e o refém esteja garantida a sua integridade e a sua vida, a sua integridade física e a sua vida. E isso fez com que a negociação ganhasse muito corpo, muita presença e obviamente, eu levo isso para o mundo corporativo, as técnicas, táticas, estratégias que eu usei nessas situações críticas para o mundo corporativo. Você já teve algum feedback positivo de algum cliente? Já tive, cara. Inclusive, Sério, assim. cara? Aliás, é a última história do livro, mas eu vou contar a última história e uma que aconteceu mais recentemente. Certo. Quando eu percebi isso, eu tive que fazer uma mudança de mindset da minha equipe, da tropa do GAT, que a tropa do GAT continuava naquela pegada meio dura, sabe? E aí eu falei, tudo isso aconteceu por conta de um insight que eu tive na minha primeira ocorrência como comandante do GAT. Em 1998 eu assumi o comando GAT, encontrei a tropa, me confraternizei com os que eu conhecia, tal, fui apresentado aos novos e fiquei esperando a primeira ocorrência. E na primeira ocorrência que eu cheguei, foi uma ocorrência de assalto a banco aqui no centro da cidade, os policiais de área, os clínicos gerais chegaram para resolver, não deu certo, viram que estava para mais, assaltante de banco, cara perigoso e tal, pediram apoio do GAT. Quando eu chego no local com a minha marca, GAT, né, eu vou chegando perto onde estavam os criminosos, quando o criminoso viu a minha bombeta com a marca GAT, o cara apavorou. Falou, ih, GAT não, GAT é tiro no coco. Foi esse o cartão de visita que eu recebi. E o que estava ruim, piorou. Ficou pior. Eu imagine. A situação ficou mais tensa, porque os caras lá dentro ficaram mais tensos. Você está no hospital, você chega no hospital, vamos voltar àquela situação que eu dei de exemplo. Você chega lá com um machucado, uma lesão, o médico plantonista percebe que a situação é grave, ele chama o ortopedista, que é um especialista. Qual a sua perspectiva, Caio? Que quando chega o especialista vai fazer o quê? Vai me levar para cirurgia. Vai resolver o problema. Resolver. Qual a expectativa do médico que chamou o especialista? Que ele vai resolver. Que vai resolver. Qual a expectativa dos policiais de área quando chamaram a gente do GAT naquele dia? E a gente chegou lá e piorou a situação. Eu não acreditava, Lincoln e Caio. Por quê? Eu fiquei no GAT de 88 a 92. Eu saí do GAT em 92, fiquei 6 anos fora, de 92 a 98. Quanta coisa aconteceu no mundo em 6 anos. Sim. Mas no GAT parece que eles estavam congelados. A mesma coisa. Quando eu volto lá em 98... Só de Constituição já tinha 10 anos. Sim. Só de democracia a gente já respirava 10 anos aqui. Sim. Nova democracia, mais urgente, mais forte. Acontecendo. Né? Acontecendo. E aí o cara me dá uma dessa lá e eu fiquei louco, sabe? Mas eu usei a primeira ferramenta que a gente usa em negociação. O negociador tem que ser um cara resiliente. Resiliência é uma virtude do negociador. Resiliência vem da engenharia, sabe, Caio? É uma propriedade, é uma propriedade dos materiais, da resistência dos materiais. O material ele tem uma forma, quando tem uma pressão, uma tensão, ele muda a sua forma. Então logo a pressão ou essa tensão cessa, ele retorna à sua condição original. Um material que tem essa propriedade é um material resiliente. Essa expressão, essa palavra, ela foi trazida para o mundo corporativo. Sim. Então pessoas resilientes são pessoas muito bem apreciadas como virtude no mundo corporativo. E como eu não caí de paraquedas para fazer o que eu fazia, eu estudei muito. Claro. A hora que aconteceu esse revés aí do bandido falar, gatinho no coco, eu tive que usar Ele essa gritou isso lá dentro. Ele gritou isso lá dentro. O que estava ruim ficou pior com a minha presença. Eu segurei a onda, porque eu fui resiliente. Não
né? Não repetir. Trouxe a situação... Inteligência emocional. Resgatei a situação, porque ela piorou com a minha chegada, resgatei o status quo que estava antes da minha chegada, aplicamos as técnicas, os criminosos se entregaram, os reféns foram libertados. Quando eu chego na base, põe todo mundo em sala de aula. A tropa de elite tem muitas ritualísticas, sabe? Tem muitas manias. Uma delas é fazer o briefing e o debriefing da operação. Que legal, cara. O debriefing da operação é tão importante que a gente tem um ritual. Põe todo mundo na sala de aula e aí a hierarquia vai embora, sabe? Vai embora sim, entre aspas. Sim, ela fica claro. meio suspensa, né? Começa com o soldado mais novinho e o último a falar é o comandante, que era eu. Aí eu pergunto pro mais novinho: o que você viu de certo e de errado na ocorrência? Ah, comandante, a viatura 04 chegou atrasada. Eu falei, ah, é? Mas por quê? Ah, porque estava sem o guia de ruas. Naquela época não tinha o Waze. Claro, Eu falei, claro. poxa, mas que coisa, hein? Bom, beleza, vamos providenciar guias de ruas para todas as viaturas para não ter mais esse problema. Próximo. O que você viu de certo e de errado? Ah, comandante, o senhor sabe, né? Nossas ocorrências são muito midiáticas. O soldado Caio, e já dá nome, papo reto, tava com a gandola para fora da calça, mal ajambrado, sabe? E a bandoleira da arma tava mal posicionada. O senhor sabe, né, comandante? Vai que sai uma foto nossa com o policial desse jeito. Gente, Ego, né? só perfumaria. Só coisas... Nada que... Não vou falar que eles eram desprezíveis. Mas não era o foco. Qual que era o foco? O foco era o criminoso. Que, porra, não confiava na gente. E aí foi falando. Quando chegou a minha vez, eu falei, bom, gente, muito obrigado pelas colaborações, só que a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. O bandido é nosso cliente. Quando eu falei isso aí, a tropa deu aquela... Pô, como assim? Como assim? E aí eu tive que explicar um pouco o que é isso. E aqui vai uma lição importante, né? Você tem... na vida, de vez em quando, que quebrar alguns paradigmas e colocar novos, né? E quebrar paradigma não é uma coisa fácil, sabe? Quando as pessoas têm muita coisa muito arraigada na cabeça, em geral a maioria é contra. Uma pequena minoria vê que a situação não está dando os mesmos resultados que antes. Sabe quando vê que a água está batendo um pouco na bunda, assim, e não é mais como era antes? Mas ele não teve a iniciativa de ser o protagonista da mudança. Mas quando ele ouve... ele está disposto a testar. É a segunda parte. E tem uma pequena parcela que é aquela gente que sempre está em cima do muro, sabe? Os mornos, né? Na Bíblia fala, né? Os caras não sofre muito, não goza muito, não ri muito. Esse também tem qualquer grupo de pessoas, mas a maioria foi contra. E eu tive que trabalhar duro para poder pôr na cabeça dos caras que era esse o caminho. E aqui tem uma lição importante de liderança. Porque um líder, ele delega tarefas, mas a responsabilidade é indelegável. A responsabilidade era minha, eu era o comandante. E eu falei para os caras o seguinte, falei, tudo de bom e tudo de ruim que acontecer aqui é minha responsabilidade. Como eu só tenho 2 braços, 2 pernas e meu dia tem 24 horas como qualquer um, eu preciso de gente para me ajudar. Quem tiver comigo nesse rumo, vambora. Quem não tiver, vai ter os sinais de que não vai ficar. E aí eu tive gente que realmente não aguentou essa mudança de paradigma, pediu para sair, e teve outros que eu mandei embora. Mas o fato é o seguinte... que é difícil também. É difícil, porque a gente demora muito para formar um cara do GAT, sabe? Mas às vezes a instituição não tem tempo a perder. E aí, semelhante ao mundo corporativo. Mas a mesma coisa, Caio. Mesma coisa, cara. Às vezes você chega para uma pessoa e fala, deixa eu te dar um feedback para você. E aí você depende da circunstância, você não tem tempo. É muito time consuming, sabe? Para você poder fazer o cara entrar no eixo. O cara não está ainda maduro para aquele contexto. E a empresa não pode pagar por isso, o resto do time não pode pagar por isso. É um problema do cara. Né? A gente tenta muitas vezes, né? Todas as empresas elas têm essas devolutivas, esses, né, os feedbacks que a gente dá no momento das premiações, dos bônus, né?
E aí o cara não está performando bem, você olha, deixa eu te falar uma coisa, você precisa dar uma trabalhada aqui nesse aspecto porque não está bacana. Se o cara de repente incorpora e vai para cima e resolve, tudo certo. Ótimo. Né? Mas se o cara começa a engasopar demais, você dá um feedback, dá 2, no terceiro, tchau. Né? Sim. É meio que assim funciona. Eu sempre digo... Quanto mais frio tu ficar para fazer essa decisão, empresa melhor, de alta né? performance, Lincoln e Caio, não é instituição filantrópica, sabe, cara? Não é aqui, show me the money, me apresenta o resultado, convenhamos, né? Sim. Eu até brinco muito com isso, às vezes o pessoal do RH fica meio bravo comigo. Porque não, tal, Maio Amarelo, Novembro Azul, Festa Junina, decoração de Natal, mas, meu, você vai em algumas empresas, tipo Google, por exemplo, dá palestra no Google, chega lá, tem pracinha de alimentação, tem lugar pra você tocar guitarra, tem lugar pra você descansar. Ninguém fica te incomodando que roupa que você vai. Só me apresenta o resultado, meu amigo. E tá tudo certo. Né? Se você vai trabalhar aqui presencialmente, se você vai trabalhar remotamente, eu só me apresenta o resultado. E assim aconteceu também lá no GAT. Eu tratei o GAT sempre como uma empresa de alta performance. E algumas pessoas eu tive que eliminar do processo. Mas chegando agora à resposta à sua pergunta, foram 7 anos de trabalho. Certo. E o negociador conta essa história. Na minha última ocorrência, eu não sabia que era a minha última ocorrência. Eu já sabia que estava chegando o fim da minha gestão. Já estava 7 anos como comandante do GAT. Já era um tempo até excessivo na média dos capitães que comandavam o GAT. E aí aconteceu um caso, uma situação que me marcou muito, e é a última história desse livro que eu vou contar aqui. Era uma ocorrência como refém, como qualquer outra. Os criminosos armados roubaram, tal, foram incompetentes, a polícia perseguiu, no medo do confronto entraram numa casa e fizeram uma família como refém. Padrão. Os policiais cercaram o local, tentam resolver, de bate-pronto, com o que eles têm de recurso ali, como se fossem clínicos gerais, não conseguiram pedir o apoio do GAT. Lá vai a minha equipe. Quando eu chego no local... O local já está cercado, já sei quantos bandidos tem, o pessoal da área está cercando o local. Já tem um briefing. E já tem um cara que teve uma comunicação com os criminosos ali. E a gente gosta de valorizar essas pessoas, sabe? Aí eu peguei esse cara e falei, olha, você vai ficar como negociador, eu vou te ajudar. Aí pus um pontinho, igual a gente tem na TV. E falei pro cara, fala assim, primeiro, tira esse nervosismo, baixa o tom. Fui soprando pro cara o que ele tinha que fazer para tentar aproveitá-lo. Já que ele tinha já uma conexão. Já tinha um rapport ali. Já tinha um rapport com o cara. Entendi. Exatamente, cara. Aí eu fui dando um toquezinho para ele, mas, puta, o cara não ia, cara, não ia. Aí eu... E por que ele não foi, na sua opinião? Foi controle emocional? Não, foi... ele não tinha o perfil, cara. Por mais que eu desse a coisa mastigadinha para ele, soprando o que ele tinha que fazer... a função de negociador exige um pouco mais de talento e conhecimento, sabe? Eu estava ali numa situação emergencial soprando pro cara o que ele tinha que fazer. Mas ele, com muita boa vontade de querer ajudar, mas ele não estava se encaixando nesse negócio. E a coisa começou a paralisar. Aí eu chamei ele uma hora, dei um break na negociação, falei, meu, o que está acontecendo? Não, comandante, eu estou tão desconfortável com esse negócio aqui, não é muito meu perfil. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar você. E vou pôr um oficial do GAT. Eu fiquei 5 anos sendo negociador do GAT. Os últimos 2 anos, já sabendo que a minha gestão se acabava, eu tive que formar líderes, formar novos negociadores. Então eu pus os meus tenentes para negociar e eu ficava como um coach, como um supervisor, como um orientador. Eu falei para ele, olha, eu vou tirar você, vou pôr um tenente meu do GAT para negociar. Vai lá, inventa uma história e fala que o pessoal do GAT está aqui. Aí o policial voltou lá, chamou o criminoso para mais uma rodada, o líder, né, que estava conversando. Falou, fulano. O cara respondeu, ele falou, olha, pô, nós já estamos aqui faz 3h30, cara. Pô, até a imprensa aqui, até o secretário ficou sabendo da ocorrência e mandou o pessoal do GAT para cá. Deu aquele silêncio assim, sabe? Aí o criminoso fala, o pessoal do GAT tá aí? O policial falou, tá. Então manda o pessoal do GAT subir, o pessoal do GAT é firmeza, a palavra não faz curva. O respeito que você teve depois desse tempo, Feedback que massa. Eu falei, caraca, eu fiquei até emocionado, cara. Não, porra. E mandei fazer 2 coisas. Uma que as boas práticas recomendam quando o cara dá uma dentro na negociação. Você dá um elogio, dá um reforço positivo. Eu falei, pô, dá um elogio pro cara. Aí o policial, do jeitinho dele, falou assim, pô, fulano, bacana, desse jeito a gente vai terminar isso aqui da maneira que a gente quer terminar, sem ninguém se machucar, sabe? Da melhor maneira possível. A segunda coisa que eu mandei fazer... nem tá nos manuais, mas estava tão controlada a situação que eu ousei. Eu falei, meu, pergunta por que ele tá falando isso.
Aí o policial falou assim, mas vem cá, você conhece o pessoal do GAT? O cara respondeu, eu não. Mas um parceiro meu estava numa parada como essa, o pessoal do GAT foi chamado, o que foi combinado foi cumprido, a palavra não fez curva. Animal, cara. E qual que é a conclusão que a gente tem a partir disso? Até bandido tem benchmark, né, gente? Até bandido tem benchmark. E detalhe, eu terminei minha ocorrência aí, não foi o meu sonho era até o dia que o bandido chamasse o GAT. Lembra que eu falei? Sim. Mas cara, eu já fiquei feliz dele ter ficado confortável. Com Anos certeza, se passam e hoje tem um cara lá no GAT chamado Capitão Pavão. O Capitão Pavão é o Capitão Luca melhorado. Ele é 10 vezes melhor que eu, um cara... E ele foi... Ele é o negociador do GAT hoje. Então, mas ele foi da sua gestão? Não, foi depois. Eu saí do GAT em 2005, cara. Faz 20 anos que eu tô fora do GAT. Caraca. Muitos passaram. Capitão Pavão, um tempo atrás, me liga e fala, comandante, seu sonho foi realizado. Que legal, cara. Numa ocorrência, eu estava indo, o bandido falou pro policial de área, traz o GAT aqui que a gente se entrega. Caraca. Então hoje, cara, eu tenho muito orgulho de falar isso, Legal. porque virou uma referência, e mais do que isso. O laboratório de São Paulo é um laboratório muito importante. Costuma-se dizer que a Polícia de São Paulo é a melhor polícia do país. Eu tenho restrições com relação a isso. Podemos ser a melhor polícia do país em alguns aspectos, como a Polícia de Santa Catarina, em outros. Vocês lá de Santa Catarina, vocês têm um negócio que acontece um acidente, se for um crime de menor potencial ofensivo, o próprio policial já faz ali o termo circunstanciado, já imprime na própria viatura ali a intimação para você comparecer na maquininha. Nós não temos aqui. Tecnologia. O cidadão de vocês não vai para o distrito policial por uma besteira qualquer. Ele já resolve no tribunal de pequenas policial causas. que diz é a delegacia. Delegacia de polícia. Então, tem coisas que em outros estados acontecem que são melhores do que nós aqui com o gigantismo. Mas uma coisa é importante aqui em São Paulo é o laboratório. Aqui são só na cidade de São Paulo são 11 milhões de habitantes, no estado de São Paulo são 45 milhões de habitantes. E, consequentemente, aqui acontecem muitas coisas, o que faz com que a gente tenha muito laboratório para poder formar outras polícias. E o GAT é uma tropa que forma outras polícias nesse grupo especial no Brasil. E essa pegada hoje, eu tenho orgulho de dizer que está muito assimilada em vários estados do nosso país, sabe? Os GATs têm nomes diferentes, às vezes é POP e tal. Eles têm essa pegada hoje de compromisso, sabe? De honrar esse negócio. Tudo aconteceu durante essa minha gestão lá no palavra GAT, escola. No fio do bigode, como eles dizem lá no Beraba. Não faz curva, cara. É por aí. Não é uma pergunta, eu vou deixar essa pergunta porque eu tô puxando. Mas impactante demais ter passado 20 anos e isso... A cultura, como a gente fala da empresa, a cultura permaneceu. Eu posso dizer para você, o GAT é uma ilha de excelência, sabe? Nós sabemos as dificuldades do país com relação ao tema segurança, mas nós não somos daquele tipo de gente que fala bandido bom, bandido morto, essa coisa assim mais agressiva, mais... Para nós é muito simples. Quem escolhe como vem é o criminoso. Se ele quiser sair dali vivo, preso e sem um fio de cabelo desarrumado, tá tudo certo. É só cumprir as nossas ordens. Se força a barra, nós temos um remedinho também, não temos o menor problema de usar. Ele que escolhe o caminho. Mas a gente não força a barra, a gente não mente, não engana. A nossa negociação é baseada em princípios. Legal. É a negociação típica do método Harvard, que hoje é seguido pelo mundo corporativo. A gente cumpre o combinado, a gente não dá bola nas costas, a gente quer resolver da melhor maneira possível. E qual que é a melhor maneira possível? Quando todas as vidas estão preservadas no nosso caso. Todo mundo sai bem. E quando é a melhor maneira possível no mundo corporativo? Quando a gente consegue fazer o melhor acordo possível negociado e reforça a nossa relação com o nosso cliente. Sim. E aí ele passa a querer fazer negócio com a gente, não eventualmente porque nós temos o menor preço, mas porque nós somos pessoas confiáveis, nós temos o melhor acordo, nós temos o melhor negócio, nós somos parceiros com decência, cara, e com reputação. Animal. O que muda, ô Luca, de uma negociação onde você está com uma grande exposição pública? Mudava alguma coisa? Olha, para nós não. E eu devo responder sua pergunta com duas nuances. A primeira nuance é que toda ocorrência que o GAT participa é uma ocorrência de gerenciamento de crise. O que é crise? Crise é um evento ou uma situação crucial e, consequentemente, tem impacto midiático. Você não vai ver uma ocorrência de crise sem impacto midiático
consequentemente, com muita exposição de quem participa. Então, toda vai ter. Todas vão ter, todas. Nós estamos acostumados com isso aí. E nós temos uma questão de respeito muito grande com a mídia, e a mídia também nos respeita muito. Porque a gente entende que a mídia, ela tem o dever de informar. O público tem o direito de saber. E eu tenho a obrigação de cuidar da vida das pessoas. Então o que nós fazemos? A gente tenta harmonizar isso daí. Eu respeito o dever de informar da imprensa, respeito o direito de saber do público, mas mais valioso que tudo isso é a vida das pessoas que estão em jogo. Então a gente tenta harmonizar. A gente dá coletivas de imprensa durante a ocorrência, sempre tem um oficial para poder lidar com a imprensa durante o que está acontecendo. E também depois a gente está sempre disposto a fazer todos os boletins e também das coletivas, mas impacto midiático nós somos acostumados. Essa é a primeira parte da resposta. Mas Legal. tem uma segunda. Existem situações que realmente o impacto midiático é muito grande. O melhor exemplo disso... Atrapalha tudo isso. Aí tem se divide em dois aspectos. Pode atrapalhar e pode ter um grande volume. Vou dar primeiro de grande volume. Tá. Quando eu atuei no caso do Silvio Santos. Certo. Quando o Silvio Santos foi mantido como refém depois do sequestro da filha dele, a filha foi sequestrada, houve pagamento do resgate, a moça foi libertada, a polícia continuou na busca dos criminosos. E eles foram para casa do Silvio Santos? Então, o que aconteceu foi assim. A polícia, quando está numa extorsão mediante sequestro, é a Polícia Civil de São Paulo que cuida desse assunto, a divisão anti-sequestro. Uma ilha de excelência, gente muito competente. A tentativa é libertar o refém sequestrado em local que não se sabe, sem pagamento de resgate. Nem sempre é possível. No caso do Silvio Santos, ele pediu que houvesse o pagamento do resgate. A família tem um papel nisso daí. A polícia orienta para não pagar sempre que possível. Mas aí tem uma composição, que eu não vou entrar em detalhes aqui, às vezes a família exige e aí é feito o pagamento. Foi feito o pagamento do resgate, a moça foi libertada. A polícia continua na investigação. Para achar os caras. Exatamente, porque durante todo o processo de negociação com a pessoa... Foi rastreando. Você vai rastreando, vai juntando, vira um inquérito esse negócio. E mesmo depois de liberada, a vítima, o refém, a polícia continua. E aí o que aconteceu é que esse cara foi localizado, não foi pela divisão de sequestro, foi por outros policiais de uma unidade territorial. Os caras, não sei se eles não sabiam ao certo quem que era, ou se foram lá para sair nos louros de prender o sequestrador da filha do Silvio Santos. O fato era que foram 3 prender o cara num prédio aqui em Alphaville. Ele tinha se hospedado num hotel. E aí, o fato, em resumo, ele matou 2 policiais e feriu um terceiro que não morreu por um milagre. E fugiu. E aí a polícia, que já estava na bota dele, continuou ainda mais na bota dele. Todo mundo da polícia esperava que esse cara se entregasse, porque quando a polícia está na bota difícil, quando, querendo ou não, o fato de um bandido matar um policial, isso vira, né? Boa. Vira ponto de honra pegar o cara, né? Exato. Mas o que esse cara faz? Ele volta para o bairro onde o Silvio Santos tinha uma casa, o bairro do Morumbi aqui em São Paulo, fica escondido lá, numa casa ao lado. E aí tem muitas versões, não se sabe ao certo como é que ele entrou na casa, invadiu a casa e fez o Silvio Santos como refém. Quando isso aconteceu, Lincoln e Caio, eu vou dizer para vocês, o Brasil parou. Com certeza. Vocês aí são a gente traz o bem mais midiático. novos, né? Mas eu devo dizer para vocês o seguinte, o Brasil, nos últimos 40 anos, o Brasil parou 2 vezes. A primeira, quando morreu o Ayrton Senna. Detalhe, o Ayrton Senna morreu num domingo em Imola, na Itália. Comoção nacional. Tristeza grande. O corpo foi trasladado para o Brasil lá para o meio da semana seguinte. Quando o corpo chegou no aeroporto de Cumbica e foi trasladado para o cemitério lá da Zona Sul, onde ele ia ser enterrado, todas as emissoras estavam cobrindo esse fato. O corpo de bombeiros, levando o caixão, as pessoas na rua acenando, se despedindo do Ayrton. Foi um momento assim que as emissoras estavam programadas para cobrir a chegada do corpo, o sepultamento. Isso foi uma coisa. A segunda vez que o Brasil parou, num dia de semana, quando chega a notícia que o Silvio Santos estava sendo mantido como refém. Essa, eu diria que foi pior, porque foi inesperado, cara. Você imagina... Não tinha essa programação. No meio da manhã,
as emissoras derrubaram suas programações. Sabe aquelas programações que tem no meio da manhã de culinária? Né? Que é mais leve, inclusive. Derrubou tudo. E aí todo mundo foi para lá. Então eu estava atuando nessa negociação e o Brasil me assistindo, cara. Então tem uma questão de pressão nesse sentido, sabe? Tem uma questão da responsabilidade que você tá... Eu estava ali exposto na minha reputação como negociador, a minha equipe, o GAT, a Polícia de São Paulo, o Estado de São Paulo e até o país, por que não dizer? Né? Porque isso teve repercussão internacional. Sim. O Silvio Santos era o maior apresentador do país. Então tem um aspecto assim que causa um problema nesse sentido. Mas você falou de uma outra coisa chamada interferência. E aí eu posso dar um exemplo quando a mídia interfere de maneira negativa. Foi que talvez não é nem diretamente, né? Talvez não é nem diretamente não, nem consciente, né? É inconsciente da mídia. Exatamente. Foi o caso da Eloá Pimentel. Eu fiquei até assim, será que eu pergunto do Eloá? Eloá foi um caso... O caso da Eloá Nossa. Foi uma tragédia evitável. Não participei, não estava mais no GAT. Mas eu cantei a bola antes do que ia acontecer. Essa ocorrência, ela destruiu um pouco a reputação que a gente tinha construído no GAT, porque foi uma sucessão de erros. Eu não atribuo ao GAT essencialmente, mas atribuo ao comandamento da operação. Houve interferências. Quais interferências? Políticas e interferências midiáticas. Teve uma apresentadora de uma emissora que ligou pro cara lá para conversar com ele, sabe? Durante o processo de negociação. Transmissão. Isso não pode acontecer porque aí o cara começa a virar vedete, o cara começa a viajar, ficar famoso. Claro. E isso eu atribuo um pouco do desfecho dessa ocorrência a essa irresponsabilidade. Recentemente, eu participei de um documentário da Netflix chamado Caso Eloá. Que legal, cara. Eu vi lá, mas ainda não assisti. Eu tô nesse documentário. E aí, obviamente, eu contei toda essa ocorrência, embora eu não tivesse participado, claro, mas eu, obviamente, bastidor, estudei essa ocorrência, né? E eu falei o meu ponto de vista, mas uma das perguntas que me foram feitas é com relação ao que eu achava dessa interferência de uma pessoa da mídia ligando pro cara lá. E a expressão que eu usei na série foi essa. Para mim, foi uma atitude criminosa. Eu devo dizer para vocês o seguinte. No final da série, um repórter, que é um cara que também conseguiu fazer isso, ter uma conversa lá, ele não foi uma só pessoa que falou com o sequestrador. Né? Caraca, cara. Então imagina o nível de interferência. Perguntaram para ele, pô, você não se arrepende, né? Porque morreu a menina e a outra tomou um tiro na boca, não morreu por um milagre, né? Ele falou assim, olha, eu vou dizer para vocês, ele falou muito honestamente, qualquer repórter gostaria de ter feito o que eu fiz. Que é o furo jornalístico, sabe, cara? O repórter sonha com isso. E eu hoje, estando na mídia, eu entendo o que ele quis fazer. Sim. Mas eu não posso deixar de questionar que essa é uma ação, no meu modo de ver, que pode prejudicar muito. E você tá dos dois, você participou dos dois lados, né? Então, às vezes, a interferência da mídia, ela pode ser problemática, como foi... Eu dei um exemplo, né? De uma situação problemática, que é o caso da Eloá, e deu um exemplo de uma situação grandiosa, que foi o caso do Silvio Santos. No caso do Silvio Santos, a mídia não atrapalhou em nada. Cobriu. Só cobriu e estava presente lá o tempo todo, gerou uma pressão para mim, porque o Brasil estava me assistindo. Mas foi problema seu, né? Mas aí eu fui preparado para isso, né? Eu fui forjado a lidar com pressão. Essa é uma das coisas de um integrante de uma tropa de elite, lidar com pressão. Então, para mim, isso não foi um grande problema. Eu sempre tive uma relação muito respeitosa com a mídia e soube lidar com isso, não virou pressão para mim, muito embora não deixa de ser, porque realmente estava todo mundo ali focado nessa história, né? Mas essa foi um pouco da história do GAT, como a negociação ganhou corpo e vigor, e como eu tenho o prazer hoje de levar um pouco disso que eu aprendi nessas situações para o mundo corporativo, com a expectativa, e não a expectativa, mas com a convicção de que ajuda demais as pessoas aí nas negociações corporativas. Né? Harvard, você diz que teve a oportunidade de estudar lá. Se a gente fosse falar, 3 coisas que você aprende lá e que você levou para toda a negociação, cara. Olha, foi importante para mim. Eu sempre levei em conta a emoção nas negociações, sabe? Porque eu percebo hoje, Lincoln e Caio, que muitos executivos, eles querem atingir o resultado de forma muito rápida e de forma muito pragmática, sabe, cara?
E lá em Harvard eu tive contatos com autores que eu leio, sabe? James Sebinius e outros tantos, né? William Ury. São os grandes mestres da negociação, que têm livros publicados, né? Michael Wheeler. Legal. E lá, uma das lições mais importantes que eu trago comigo de Harvard, que foi importante para mim, foi a emoção das negociações. Nunca deixar de pensar que do outro lado da mesa, ainda que seja um empresário ou, no caso, um tomador de reféns, tem uma pessoa que é movida por razão e por emoção. A gente tem as duas coisas permanentemente. Então, por exemplo, uma coisa que isso o meu laboratório como professor da FIA me mostrou, né? Chega numa negociação, você não faz um rapport, por exemplo, com a pessoa. Aquele quebra-gelo, sabe que é importante? Eu chego aqui e vejo que tem uma foto da sua família numa praia, né? E eu chego aqui e falo, ô Lincoln, tudo bem? Muito obrigado por você ter cedido o seu tempo para me receber aqui. É um privilégio estar com você aqui. Que alegria. Olha, pô, tô vendo aqui a sua família. Você, pô, como é que chama seu filho? Você tem 2 filhos, tal? Ou se eu vejo você com uma prancha de surf, uma raquete de tênis. É o quebra-gelo, é importante para você. Pô, sabe aquele esquema de você, sabe, trazer o humano para a mesa e depois, aos poucos, você vai chegando a apresentar a razão da sua presença lá sob o ponto de vista do negócio, sabe? E eu percebo que, às vezes, muitas pessoas são desprovidas disso e essa foi uma lição importante que eu aprendi lá. Lidar com essa parte da emoção, a importância do rapport, a importância de você levar em conta que do outro lado da mesa tem uma pessoa. Eu estou vendo você aqui conversando comigo, por exemplo, você está fazendo assim para mim, isso é uma mensagem, você está anotando coisas aqui. Eventualmente coisas que eu falo. Como é que eu me sinto quando você toma nota de algo que eu falo? Pô, me sinto recepcionado, me sinto valorizado. Isso também me move, sabe? Isso me gera uma simpatia em relação a você. Isso me gera uma flexibilidade. Isso faz parte, e isso tudo eu vi lá em Harvard. Para mim foi muito importante essa questão da emoção das negociações. A segunda coisa, você perguntou 2, né? A segunda coisa que para mim foi fundamental, e eu tinha sentido isso, é a primeira lição do livro O Negociador, mas lá em Harvard eu vi como isso foi importante. É a questão do conflito. É entender, Lincoln e Caio, que não é mais comum nas relações interpessoais a harmonia e o entendimento. Isso é um erro nosso. A gente desconsidera que na comunicação humana tem que ter conflito. Não é que tem que ter o conflito é mais comum. Porque eu tenho um emissor, no caso aqui sou eu, o código, a minha linguagem, e do outro lado da mesa uma pessoa recepcionando isso. Há muitos riscos de ruído nessa equação complexa na comunicação humana. Então eu posso chegar aqui e falar suponhamos que fosse uma moça, que eu gosto de dar exemplo com moça, falar assim, feliz aniversário nessa data querida. Ou feliz aniversário nessa data querida. A frase é a mesma. O tom de voz é diferente, o meu olhar foi diferente e a pessoa do outro lado da mesa recepciona também de forma diferente. Qual que é a lição que eu aprendi, que eu acho importante? É pôr o conflito como sendo o standard, ou seja, entenda que o conflito é mais comum do que a harmonia e o entendimento. Consequência disso, você fica mais cauteloso. Você fica mais cuidadoso, você se prepara melhor antes de procurar aquele cliente. Então, suponhamos que eu vou fazer uma negociação com você numa coisa das nossas empresas. Eu vou saber quem que é o Lincoln antes de pisar aqui. Eu vou verificar nas suas redes sociais como é que você se relaciona com o mundo, quais são as suas predileções, como é que você se entende, qual que é a tua visão, que time você torce. Eu vou saber tudo de você. E hoje a gente tem mecanismos, né? Muitos. E aí, consequentemente, eu lido melhor com esse terreno perigoso da comunicação humana onde o conflito está presente. Quando você passa a entender que o conflito é mais comum do que a harmonia e entendimento, você fica mais prudente e comete menos erros. Essa foi a segunda lição importante de Harvard para mim. Animal. Muito bom. Cara, o tempo voa aqui, né? Queria... Você falou do tempo, pega o livro. Por quê? Vamos lá. O Negociador foi o primeiro. E Deixa aí... eu contar um pouco a história desse segundo livro, tá? Eu comecei a dar aula na FIA por uma questão curiosa, tá? Essa história vale a pena contar para vocês. Eu estava lá
no comando do GAT. E um dia eu eu já tinha tido muito sucesso em muitas negociações, e recebo um telefonema de um cara chamado James Wright. Ele era coordenador do MBA Executivo Internacional da FIA. O MBA mais top que a FIA tinha naquela época. Ele me chamou para uma conversa lá no campus dessa escola de negócio, que é Fundação Dom Cabral, Getúlio Vargas, INSPER e FIA, são todos da mesma estatura, vamos dizer assim, uma grande escola de negócio. Sim. Aí ele chegou lá, eu fui lá no gabinete dele, eu não o conhecia. E também só tinha ouvido falar da FIA muito residualmente, sabe? Quando eu cheguei lá, vi a escola, tá bacana, cheguei lá, ele falou: "Ô, comandante, tenho visto o senhor aí nessas ocorrências onde vidas estão em jogo, né? Um negócio bacana. O senhor tem lidado muito bem com essas negociações muito complexas. Você não quer vir aqui bater um papo com os nossos alunos aqui do Executivo Internacional, fazendo um paralelo dessas técnicas que você utiliza nas negociações onde vidas estão em jogo com o mundo corporativo?" Pô, eu olhei bem para ele e falei: "Professor, eu não conheço quase nada do mundo corporativo." Aí ele fez uma cara assim de decepção, sabe, cara? De tristeza, né? Pô, não vou conseguir levar o cara. Aí eu falei: "Mas calma, professor, da onde eu venho, missão dada é missão cumprida. Me dá uma semana." Legal. Uma semana? Uma semana. Eu pedi uma semana para elaborar na minha mente um conteúdo Esse que paralelo. pudesse ser útil para os alunos. Quem são os alunos? São todos só cara diretor de empresa, os caras top do mercado, sabe? Gente que ocupa posições importantes. Aí eu fui lá aplicar um módulo de 4 horas aula, uma manhã, no qual eu fiz um paralelo. Pô, fui super bem recepcionado e nunca mais saí da FIA. Caraca. Faz 16 anos que eu sou professor lá. Que legal. E aí passei da aula em outros MBAs. Essa foi a minha entrada na FIA. Aí Aí veio o negociador. Calma, tô contando isso, tô contando o preâmbulo. Um dia eu tô na minha base lá no GAT. Chega um cara, bate a porta lá: "Quero falar com o comandante Luca." Não era visita agendada, nada. O cara bateu na porta do quartel, chegou lá, falei: "Quem que é?" "Não, eu sou da HSM." Eu nem sabia o que era HSM. HSM era uma empresa, que é uma empresa que tem cursos e tal, também top, fazia um evento no final de ano top, o negócio de trazer palestrantes. Aí o cara chegou lá no meu gabinete e ele falou assim: "Bom, tudo bem, comandante Luca, muito obrigado, ter me recebido aqui sem agendar e tal." Falei: "Mas o que eu posso ajudá-lo?" "Nós vamos ter aqui um fórum de negociação da HSM, eu queria convidá-lo para ser palestrante." Eu falei: "Pô, meu amigo, você tá... Como assim, cara? Eu? Na HSM, cara, você traz os caras..." Do nada. Pô, a presidente da GE, traz Óbvio, Bill cara. Clinton, traz uns caras... O que eu vou... Não, é você e tal. A gente quer muito você foi muito bem recomendado e tal. Até hoje eu tenho suspeita, eu não sei exatamente como aconteceu isso, eu nem perguntei para ele, mas eu imagino que foi algum aluno meu da FIA. Só que ele falou assim: só que você não vai ter 4 horas, não, é uma palestra, cara. Aí eu vi o tamanho da responsabilidade, contratei uma empresa chamada SOAP, State of the Art Presentations, é uma empresa que ajuda a fazer apresentações de alta performance. Aí eu fui conversar com os caras, falei: eu tenho esse conteúdo aqui que eu exploro em 4 horas aula, eu tenho que transformar isso numa palestra de 1 hora. E aí os caras me ajudaram a criar um storytelling. Legal. Né? Aí conversando, os roteiristas, tal, como se fosse um filme, cara. Cara, que legal. Aí eles são muito bons na época de PowerPoint, fizeram uns slides bacana, tal, construí uma historinha e fui lá, cara. Pô, foi um sucesso, meu. Que legal. Apresentei, show de bola. Quando eu termino a apresentação, eu tava descendo do palco, aplaudido e tal, uns caras falaram: meu, vem cá, nós somos da HSM, mas não do evento, nós somos da editora HSM. Temos uma editora aqui, escreve que nós vamos publicar. E aí, cara, saiu o livro O Negociador a partir dessa história. Legal. Hoje ele está pela Alta Books, porque a HSM deixou de ser uma editora e aí passou os direitos para outra editora. Mas o livro O Negociador saiu dessa história. Legal, cara. Resumidamente, mais uns minutos a gente tem para ficar? Tem, Tem. fica à vontade. Aí, o livro Negociador, ele trata dessa trajetória que eu tive à frente do GAT. Eu trago basicamente, o livro é assim: é uma ocorrência que eu tive um aprendizado. Eu conto a ocorrência, tenho um aprendizado e aí eu faço o paralelo com o mundo corporativo. Legal, cara. Bom, eu
passei a dar aula de negociação, minha disciplina era negociação lá na FIA. Só que aí aconteceu isso que eu acabei de falar para vocês. Eu percebi que muitos alunos queriam resolver no método rápido, sabe? Queriam resolver no método custe o que custar, muito distante da negociação que eu defendo aqui, que é a negociação baseada em princípios. Aí eu fui obrigado, instintivamente, antes de entrar no módulo negociação, a trabalhar uma questão de princípios e valores de alta performance. Como se fosse um alicerce. E por que isso? Porque a negociação baseada em princípios, essa ganha-ganha, essa que é construir relações duradouras, não pode ter gente sacana. Entendi. Tem que bater a meta? Tem que bater a meta, mas dentro de certos limites. Os limites hoje, que são muito apreciados pelas regras de compliance e governança corporativa. Isso que é o alicerce para É o alicerce, Caio. E aí eu comecei a explorar esse alicerce antes de entrar em negociação. Falei, vocês querem trabalhar comigo negociação? A negociação que eu trabalho aqui, método Harvard, baseado em princípios, ganha-ganha, relações duradouras, não adianta você ser um cara sem integridade. Não adianta você ser um cara que não cumpre norma. Não adianta você ser um cara que não tem disciplina. Não adianta você não entender que aqui é um trabalho em equipe permanentemente. Não adianta você vir aqui e falar assim, você vai lá, oferece pro cara um treco e na hora de entregar, a operação não entrega. Não, aí arrebenta. E aí eu comecei a trabalhar, chegou uma hora que eu falei, eu vou ter que escrever um livro sobre isso. Que legal. E aí veio o Super Performance. O Super Performance é um livro no qual eu trabalho princípios e valores que eu acredito de alta performance. E sendo isso absorvido pelas pessoas, aí a pessoa está apta a trabalhar a negociação baseada em princípios. Então esse livro veio depois, mas ele se for falar assim, a ordem... Ele seria antes de negociar. A ordem é essa. Que legal. Primeira coisa, alta performance. Você tem que entender o que é alta performance. A primeira lição aqui, Caio e Lincoln, é integridade. Não tem como você ser um cara, um bom negociador, se você não tem integridade, meu amigo. Aí já quebra tudo. Aí você é um cara que quer atalhos... Dá o jeitinho, Bruno. Não, aí não funciona. Como é que eu vou trabalhar com princípios se o cara não tem integridade? Por isso, hoje, nas minhas aulas, a minha aula na FIA mudou. Agora é alta performance e negociação. Eu começo aqui. Primeiro aqui... Você entendeu bem isso aqui? Agora eu vou te dar a negociação baseada em princípios, a negociação do método Harvard. Legal. A negociação ganha-ganha. Essa é a pegada que eu faço hoje. Luca, o que é alta performance para você? Alta performance é o seguinte, eu vou dar um exemplo para você, o exemplo que está no livro, tá? Eu sou motociclista. Não sei se você sabe, Lincoln, mas a BMW é uma produtora de máquinas, de motocicletas de carros, né? Sim. Mas ela começou a produzir, antes disso, aviões na Alemanha. Quando a Alemanha perdeu a guerra... Segunda Guerra, né? Exatamente. Quando a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha sofreu uma série de restrições. Uma delas está proibida de fabricar aeronave. Aí o que aconteceu com o pessoal da BMW? Duas opções. Ou fechamos a fábrica, ou vamos ter que nos reinventar. Fabricamos outra coisa. Como que nós vamos fabricar? Motocicletas. A primeira coisa que... Foi moto. Foi moto. Foi antes dos carros. Pois, o símbolo da BMW, aquela coisa azul e branca, é uma hélice. Como se fosse uma hélice em movimento. Se você olhar uma hélice em movimento assim, ela... Só que aí tem uma coisa engraçada. Qual que é o material que você usa para fazer avião? Em termos de qualidade. Carbono. Top. Qual a ferramenta que você usa para fazer avião? Top. Em nível de qualidade. Qualidade. Já Avião não é top. brincadeira, Caio Lincoln. Avião não é brincadeira. Qual que era a cabeça daqueles mecânicos alemães, daqueles engenheiros alemães para fazer avião? Matéria-prima Top. de alta qualidade, não pode E como é que cair os para caras pau. foram fazer as motocicletas? Com a mentalidade de quem faz avião. Por isso que as motocicletas ficaram muito famosas, porque o material, a qualidade, o parafuso, a biela, a bronzina, a corrente, tudo é de boa qualidade, consequentemente durabilidade, igual o avião. Detalhe, e agora eu vou responder o que é alta performance. O engenheiro, ele chega e faz um projeto de um motor. Ele desenha na engenharia a bronzina, desenha a biela, vê a temperatura que aquele material vai estar submetido, o torque do parafuso. E aí ele faz uma montagem no projeto e fala, olha, se tudo acontecer como está no projeto, a tensão do parafuso, a resistência do material, a suportar da temperatura, caloria, da pressão, blá, 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 esse motor vai produzir 100 cavalos de potência. Muito bem.
Esse é o projeto. Aí vai para a fábrica. A fábrica pega os materiais, tal, monta o motor. O motor está montadinho com base no projeto. Quantos cavalos está no projeto? 100 cavalos. Quantos cavalos tem que produzir o motor? 100 cavalos. Sim. Aí põe no dinamômetro. Põe no dinamômetro, aciona o dinamômetro lá, sai lá no gráfico, 100 cavalos. Isso é alta performance. Alta performance é quando aquilo que você idealizou, todas as pecinhas estão trabalhando no máximo da sua potência, no máximo daquilo que foi planejado para conseguir. Quando você, numa empresa, você tem lá todo mundo trabalhando exatamente entregando aquilo que idealizou na contratação. Contratei você pelos seus skills de fazer programação de computador e você vai fazer padrão. Contratei você porque você é um cara bom para fazer ali a parte administrativa e as entregas e tal. E tudo funciona. Nós estamos falando de alta performance. É quando cada pecinha, cada coisa trabalha no máximo da sua potência. Sensacional. Vou dar mais um exemplo para vocês. Essa é a filosofia. Falei que eu tenho vários hobbies, né? Eu sou motociclista, sou mergulhador, sou tenista. A motociclista de BMW? Eu ando com as duas. Aqui em São Paulo eu sou obrigado a andar também com a Harley, porque... bom, pô. Eu tenho as duas. Mas um dos meus hobbies, vocês vão entrar no meu Instagram, vão ver isso aí, eu gosto de plantar árvores, sabe? Legal, cara. Eu planto muitas árvores no bairro. Mas eu gosto de plantar árvore a partir da semente. Eu pego uma semente, cuido da semente e um dia essa sementezinha, ela brota. Aí ela vira um talozinho assim pequenininho, depois eu vou mudando de vaso. Quando ela está num tamanho bacana, eu vou lá e planto para ela crescer. Onde eu quero chegar na pergunta que vocês me fizeram sobre alta performance. Toda semente é uma árvore em potência. Você pode ver a semente, Aristóteles falava isso. Você pode ver uma árvore. É só dar as condições ideais para aquela semente poder exercitar o máximo da sua potência. Quando essa semente exercita o máximo da sua potência, a potência que está na sua origem, mesmo, dentro né? dela, e as condições são ideais, ela vai virar uma linda árvore frondosa. Quando isso acontece, alta performance. Então, alta performance é isso, cara. É você ter todas as condições para tirar o máximo daquilo que você tem para entregar. Falando de alta performance, você disse que isso aqui, né, a alta performance tem muito a ver com o sucesso. E teve a negociação que a gente começou a falar, e eu acredito que talvez quem está ouvindo quer saber o desfecho disso, né? Então, a negociação do Silvio Santos, por exemplo, foi um sucesso. E é necessário alta performance, tanto que esse livro é primeiro, para que a gente consiga, de fato, conseguir ter essa negociação. Exato. Como que foi finalizada a negociação ali, que você fez parte junto com ele? Do Silvio Santos? Isso. O Silvio Santos foi uma negociação muito singular, Caio, pelo seguinte motivo. Todas as vezes da minha vida, nas negociações que eu participei, eu negociava com o criminoso. A do Silvio Santos foi a única negociação na minha vida que eu negociei com o Silvio Santos e não com o criminoso. Porque ele negociava com... O que aconteceu? Eu não consegui perguntar isso pro Silvio e jamais vou perguntar porque agora não está mais entre nós aqui, no plano terreno. Mas o Silvio, ele foi mantido como refém por um moleque novinho, megalomaníaco, deprimido e baleado, porque ele tinha sido baleado. Quando ele matou os dois investigadores e feriu um terceiro, ele também tomou um tiro. Sim, nada muito grave, mas também estava baleado. E estava trancado num cômodo na casa do Silvio Santos com duas armas, uma pistola e um revólver. O que aconteceu? O Silvio, no meu modo de ver, ele deve ter pensado assim: eu não vou deixar a minha vida na mão de um moleque como esse, né? Então ele puxou para si a conversa, mas para poder se bacanear com o Fernando e mostrar que ele era o poderoso, quando eu cheguei no local, ele falou assim: ô doutor Luca, me chamava de doutor Luca, eu já conversei com o Fernando aqui, tá tudo certo, é só você trazer o secretário de segurança aqui que a gente tá acordado para resolver o problema. O Silvio queria mostrar para ele que ele era bom o suficiente para trazer o secretário de segurança na casa. Mas eu tive um problema, eu não posso permitir isso. Sim. A ida de um secretário de segurança. O secretário de segurança é o chefe da polícia, mas ele não é a polícia. E eu tenho que pensar sempre no pior cenário. Vai que acontece uma tragédia, se o secretário está presente, ferrou. Ele vira parte da ocorrência. Acabou.
E quem que vai fazer o inquérito? O secretário? Nenhum delegado pode fazer. O secretário vai ter que chamar, sei lá, um juiz. Você cria um imbróglio jurídico. Sim. E aí surgiu o meu problema. Eu falei, Silvio, não tem necessidade de trazer aqui o secretário. Tá aqui o comandante da polícia, tô eu aqui, a minha equipe, tá tudo tranquilo. É só o Fernando sair daí com as mãos para cima, vai estar tudo resolvido. Aí o Silvio faz assim para mim. Ô, doutor Lucas, você não vai trazer o secretário? Eu falei, não é que eu não vou trazer, doutor Silvio. É que não tem necessidade. Ele num cômodo fechado. Eu negociava pela porta, né? Sem contato visual. Dentro da casa já. Ele dentro da casa, ele num cômodo e eu na sala, né? Era a cozinha? Aqui. Era uma dispensa. Uma dispensa. Uma dispensa pequena. Você não vai trazer o secretário? Eu falei, não é que eu não vou trazer, não tem necessidade. Então tá bom, tem comida, tem bebida, tem água, eu fico aqui. Que loucura, né? Isso é a realidade do que aconteceu. E aí eu falei, tá bom, Silvio, então tá bom, daqui a pouco a gente volta a conversar. Fiz o que a regra manda também, sabe? Você dá um tempo na negociação, dá um break. Porque era uma exigência absurda essa daí. Aí eu falei, vou dar um breakzinho. Só que aí surge um problema. Vocês me perguntaram disso no começo da conversa. A interferência política. Eu recebi uma determinação de que o governador estava indo para o local. Eu tinha acabado de negar a ida do secretário. O secretário tá indo ao governador, pô. E aí eu recebo uma ordem que o governador estava disposto a ir para o local e eu falei não para isso. Eu não queria que o governador fosse para o local. Mais uma vez, pensando no pior. Pensando no pior, porque vai que chega lá um moleque de 19 anos, mata o Silvio Santos e se mata. E aí o governador tá lá no meio. Quem que faz o inquérito se o governador tá lá no... Ele é parte da ocorrência. Eu tenho que cuidar disso, sabe? É meu papel. Fui treinado para isso. Tenho que avaliar também as questões jurídicas, né? Mas eu fui voto vencido e o governador Geraldo Alckmin foi para o local. O Geraldo Alckmin é uma pessoa muito cordata, uma pessoa muito capaz. Eu tenho certeza, ele é médico, ele foi para lá com a melhor das boas intenções. Só não avaliou o que poderia ter sido de consequência negativa caso a situação mudasse. Mas quando ele chegou lá, eu tive que fazer do limão uma limonada. E qual foi a minha estratégia? Eu usei uma sacada que eu até me orgulho dela. Quando eu decidi, acabei permitindo ainda do governador, ele chegou no local, eu briefei o governador, falei, governador, o senhor não vai vir conversar, o Silvio está meio excitado, o senhor vai fazer exatamente o que eu vou falar para o senhor fazer. Aí eu fui lá para o Silvio e falei, Silvio, pois não, doutor Luca, você falou para mim que se eu trouxesse o secretário, estava tudo resolvido. É isso mesmo, já está tudo acertado, já falei com o Fernando. Eu falei, só que uma coisa, Silvio, eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou trazer aqui o governador do estado. Checkmate. O cara pediu o secretário. Eu trouxe lá acima. Aí o governador, orientado por mim, chegou lá. Eu falei, faz exatamente o que eu vou falar para o senhor fazer. E ele foi rigorosamente. Ele falou, eu vou até memorizei. Ele falou, Silvio, aqui é o governador Geraldo Alckmin. Ô governador, estou aqui para garantir a total integridade sua e do Fernando. É só seguir as orientações do Dr. Luca, que está sob nosso comando e vai conduzir a saída. Com a sua palavra, governador. Aí o governador saiu de cena e eu cuidei ali da saída do sequestrador e da retirada do Silvio no local. Esse foi o desfecho dessa ocorrência e o Silvio ficou muitos anos ainda com a gente por conta dessa história, né? Animal. Muito legal, né, cara? Bom, voou nossa 1 hora de podcast. A gente tem um último quadro aqui, Luca. Que a gente chama Momento Dali pra não tomar-lhe. Dali pra não tomar-lhe. É um quadro meio Maria Gabriela. Pinga fogo? Pinga fogo? Boa. É um pinga fogo. Vamos lá. A gente queria fazer contigo. Bom, primeiro, encerrar a negociação agora ou sustentar o silêncio para ganhar informação? Sustentar o silêncio para ganhar informação. Por quê? Porque o tempo na negociação é um fator que pode ajudar você a decidir melhor. Ter pressa numa negociação é sempre algo problemático. Eu prefiro sempre ter um tempo maior para fazer um melhor acordo possível negociado. Vou puxar, que vou sair do quadro um pouco, puxando do Gatti. Tinha alguma coisa de, cara, eu tô aqui às X horas, vamos invadir? Não, negociação não tem tempo, tem gráfico. Como assim? Vou explicar. Se a negociação está progredindo, as exigências estão sendo abrandadas, eram 10 criminosos, agora são 9, se entregou um, liberou um refém que estava mais doente, está indo bem, a gente investe.
começou a ter problemas, o cara ameaça, a gente chama de indicadores de violência. O cara dispara a arma, tá cheirando um pó, começa a perder o controle, começa a maltratar os reféns. Aí a gente abrevia a negociação e mete um pé na porta. Entendeu? Uma informação tática. Então a negociação pode durar dias, desde que o gráfico esteja evoluindo. Está afundando, a gente toma providência antes. E corta. Que não muda no mundo dos negócios, né? Você tá ali também há muito tempo sem avançar para um outro decisor. Ah, não. O cara tá te dando 3 semanas, tá tentando falar que o cara não tá conseguindo. Ah, tem limite, tem limite. Proteger sua posição ou expor fragilidades para avançar? Olha, as duas. Eu não posso deixar, às vezes defender minha posição é importante, mas eventualmente expor uma fragilidade para avançar pode ser algo que colabora para a evolução. Legal. Fechar um acordo incompleto hoje ou prolongar o conflito buscando algo melhor? Eu prefiro a segunda alternativa. Eu acho que o conflito faz parte do processo de negociação e se aumentar um pouquinho o tempo e o conflito para ter algo melhor, eu acho que vai gerar mais chances de relações duradouras, que é o grande objetivo. Nossa. Controlar o cenário ou aceitar o caos e agir dentro dele? As duas também são importantes. Não dá, vocês colocam coisas de, né? Controlar o cenário é algo importante e às vezes você gerenciar o caos que está dentro dele também é algo importante. Então, na minha visão, as duas estão na mesa. Boa. Vencer a negociação ou sair com a confiança da outra parte intacta? Essa é a melhor resposta. Essa, não tenho dúvida. Sair com um melhor negócio, uma boa... Sabe, vencer... A gente tem uma coisa chamada vitória de Pirro, né? É da mitologia. É quando você ganha, mas não leva. Sabe? Você ganha, mas não leva. Você ganha hoje e não ganha na... Vamos falar o que acontecia antes no GAT lá. Eu ganhava na força, mas eu não levava. Não levava. Então, a segunda, sim. Boa. Excelente. Bom, esse aqui é um presente nosso, é o meu livro. Que bom. Muito obrigado, cara. A hora que eu entrei, eu vi esse livro, falei, pô, que bacana. Muito obrigado. E eu trouxe também para vocês e quero fazer uma dedicatória depois aí com Obrigado. Para vocês aí. Ó, pra gente encerrar, a gente tem sempre uma última pergunta final, né? Que é aqui, qual lição das negociações mais extremas da sua carreira todo empresário deveria aplicar imediatamente nas suas negociações? A confiança. Eu gosto de fazer uma distinção entre esperança e confiança. A esperança não é uma virtude, sabe? A esperança não é um negócio bacana. Toda esperança vem com medo embutido. Né? Exemplo, eu tenho esperança de passar no vestibular, tá com medo de não passar. Vocês estão de Florianópolis, tô com esperança de chegar no aeroporto e voltar para minha casa para ver minha filhinha que tá, né? Tá com medo do avião atrasar ou de cancelar o voo por conta do mau tempo. Esperança não é uma boa palavra. Confiança não. Confiança é uma expectativa positiva. Nossa. Que às vezes a gente nem tem muito como provar. De novo, a aviação. Não sei se vocês sabem, mas a aviação é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Sim. Primeiro é elevador, segundo é avião. E por que avião é seguro? Porque com avião não tem improvisação. Sim. 10 mil horas troca a peça. 10 mil horas troca a peça. Mas tá boa, não tem boa. Troca a peça. O piloto tem que viajar, pilotar durante X horas, depois é obrigatório o descanso. X horas, mas atrasou um pouquinho. Acha outro piloto, interrompe o voo, mas voar fora do horário, o cara não vai voar. Animal. Sabe? Então, por conta de todo esse rigor das normas, das técnicas, dos procedimentos, você entra no avião, a primeira coisa que você faz, você chega lá, você senta no avião, põe o cinto de segurança, pega um livro, pega o celular e relaxa, porque você sabe que você vai chegar em Florianópolis daqui a 1 hora. Nossa. Fosse esperança que você tivesse na aviação... Pode dar ruim. Você chega lá, aperta o botão, vem o comissário, dá pra você trazer aqui a caderneta de saúde do piloto, traz uma caderno de manutenção da aeronave. Não, dá pra ser assim? O engenheiro não tem esperança. Então, voltando pro líder, confiança. Um líder tem que ser um cara que inspira confiança. A sua empresa tem que ser uma empresa que inspira confiança. E isso, para mim, é uma grande virtude de um líder, que é a última pergunta que você me fez. Animal. Excelente. Luca, mais uma vez, muito obrigado, cara, por estar aqui com a gente. A honra foi minha, muito obrigado. Parabéns aí pela iniciativa. Dá-lhe pra não tomar, bacana que vocês são, né? Você é mineiro, né? Os dois são mineiros e estão hoje lá no Sul.
e trouxeram, a expressão de lá. trouxeram essa expressão bacana de lá. Parabéns aí, conte comigo, uma nova oportunidade. É um privilégio estar com vocês aqui. Espero que o pessoal que está acompanhando aqui o podcast tenha gostado também. Obrigado, Excelente. obrigado. Bom, esse foi mais um Dali para um Tomale. Sensacional. E você confere nossos episódios toda segunda às 5 da manhã. Então solta o like, se inscreve no canal e segue as redes sociais do Diógenes, que a gente vai deixar aí para você. Dali? Dali, e eu vou terminar com um desafio. Eu quero saber se você contou quantas vezes o Diógenes utilizou os nossos nomes aqui para gerar um rapport e uma comunicação. Bizarro. Lincoln, Caio Lincoln. Bizarro. Aprendendo sempre, né? Dali para não tomar. Dali para não tomar até a próxima Valeu. segunda às 5 da manhã. Valeu.